eficaz na cidade. Eu sei, por exemplo, o Zé Marcos tem um trabalho extraordinário, eu sei que muitos de vocês têm, conhecem coisas muito melhores do que eu vou apresentar. Mas, portanto, isso é só para despertar um debate, não é uma aula, é uma conversa para despertar um debate sobre o tema. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, e que eu acho que todo mundo concorda, é que a cidade é o campo missionário prioritário, por razões óbvias. Nós estamos na cidade, o mundo todo está dividido em cidades, e a minha proposta é que a igreja deve enxergar a cidade com olhos espirituais e agir com compaixão e justiça. A gente sempre pode olhar para a cidade como um estorvo, por exemplo, pode olhar para a cidade como um desafio missiológico, ou pode olhar para a cidade como apenas um ambiente onde a gente está, e a nossa igreja é uma das instituições que está na cidade, um dos movimentos que está na cidade. Mas a minha sugestão é que a gente se veja como pastores da cidade. Eu acho que esse é o desafio que nós deveríamos assumir, que a cidade é a nossa paróquia. Bem na linha do Wesley, que disse que o mundo era paróquia. Se a gente olhar para a cidade como a nossa paróquia, de fato, a gente tem de chegar a ver o nosso país como nossa paróquia. Mas a gente pode começar com a cidade. É complexo? É complexo. Principalmente é complexo porque põe uma responsabilidade sobre nós que até mesmo a nossa comunidade pode não entender. Mesmo a comunidade onde a gente está pode não entender-nos se nós nos virmos como os apacentadores da cidade e tentar levar a comunidade a se ver como a amostra grátis do reino para a cidade. É bastante complexo, porque a maioria da igreja evangélica é individualista, ou apela para o individualismo, e apela para a ideia de que aquele corpo ali reunido, aquele grupo ali reunido, é um grupo de privilegiados, alvo especial das bênçãos de Deus. Quando a gente se propõe a apacentar a cidade e propõe à comunidade que seja um modelo de cidade para cidade, um modelo de sociedade para cidade, a gente atrai, obviamente, para a comunidade e para nós uma carga de responsabilidade que, de fato, nossos seminários não nos prepararam para isso, e nossas denominações também não pedem isso, e muitos das nossas comunidades também não esperam esse envolvimento missiológico. Então, é um desafio de conscientização antes e acima de tudo. Porque deixa faz com que a comunidade deixe de ser voltada para si mesma, né? Então, ela tem de estar procurando sempre irradiar-se para a cidade toda. Ela não pode ser centrípeta, ela tem de ser centrífuga, ela tem de irradiar para fora. E claro que isso é uma perspectiva eminentemente missiológica. E
E eu penso que a cidade é campo missionário prioritário mesmo. E claro que isso também tem de nos levar a considerar o que a gente vai entender como missão cumprida. A maioria das vezes, a igreja tem entendido que cumpriu a missão a cada vez que ganha uma nova pessoa para Cristo. E essa ideia de ganhar uma nova pessoa para Cristo, inclusive, é bastante discutível, mas é o que a maioria das nossas igrejas trabalham, independente da teologia que abracem, elas estão sempre esperando crescer com mais gente, mais gente, mais gente, que isso significa poder econômico, poder político, etc. Mas uma perspectiva dessa leva a igreja para uma postura de serviço. Então, a igreja vai entender que está cumprindo a sua missão na medida em que está servindo cada vez mais, muito mais gente, até abranger a cidade toda. É um desafio enorme, para dizer o mínimo. Eu trabalhei no livro que é a cidade, que a igreja precisa considerar a cidade como palco da sua ação. De modo que o que a gente chama de missão urbana deixe de ser opcional e passe a ser essencial. Então, onde a igreja ama, onde a igreja serve, onde a igreja abençoa, onde a igreja ilumina, onde a igreja anuncia, onde a igreja, o que a igreja abraça, a quem a igreja abraça. E a ideia é a cidade. A cidade, a igreja abraça a cidade. Parece controverso, porque a rigor a cidade é, por definição, maior que a igreja, mas a igreja é a agência celestial na cidade. Então, ela é que deve abraçar. É interessante, eu vi muitos movimentos dentro da igreja brasileira de gente que queria ser abraçada pela cidade, que o prefeito se preocupasse só com os crentes, que garantisse tudo que os crentes quisessem, etc. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade, uma capital, uma das capitais do Brasil, há alguns anos, eu ainda estava na CEPAL naquela época, e o pastor da maior denominação da cidade disse para mim que tinha feito uma visita ao prefeito. E eu disse, o senhor visitou com que objetivo? Aí ele disse, não, eu fui lá ter uma conversa séria com ele. Ah, interessante. Qual foi a conversa séria? E aí ele me contou que ele chegou para o prefeito da capital, onde ele era líder da maior igreja da cidade, enorme, enorme, com centenas de congregações dentro da cidade. E ele chegou para o prefeito e disse assim, para onde o senhor vai depois que terminar o seu mandato? O senhor vai se mudar para onde? E o prefeito disse, não pretendo me mudar, eu ainda tenho a possibilidade da reeleição, eu vou continuar aqui e vou me candidatar à reeleição. E aí o pastor disse para ele, olha, se eu fosse o senhor, eu ia embora. Eu escolhi uma boa cidade e eu me mudava. E o homem disse, e por que eu deveria fazer isso? O prefeito disse para ele, ele disse, porque aqui o senhor não vai ganhar mais nada. Aqui o senhor não vai ganhar nem para síndico de prédio. Seu mandato acabou aqui, porque o senhor não prestou serviço à igreja.
E não poucas vezes eu pedi ao senhor que desse uma atenção especial para a igreja, o senhor não deu. Então eu vim comunicar ao senhor que esse seu mandato, primeiro mandato, é o único, acabou. E se eu fosse o senhor, já começava a pensar numa cidade para viver. O senhor tem condições de sobrevivência, então eu já proporia para o senhor isso. Ele me falou isso com uma naturalidade que me deixou estupefato, né? Porque eu falei, uau, eu nunca imaginei encontrar um pastor que um dia pudesse chegar nesse nível de intimidação de um prefeito, de um líder do executivo. Mas ele tinha mesmo, ele era essa pessoa e ele podia fazer isso mesmo. Não só podia, como fez. Para deixar claro que podia. Então, qual era a perspectiva desse moço? A perspectiva desse moço, desse pastor, com todos os seus méritos e deméritos, como todos nós os temos, mas a perspectiva dele é que a cidade deveria abraçar a igreja. Ele não tinha perspectiva de que a igreja deve abraçar a cidade. Ele não olhou para Jesus Cristo, para o abraço, como um ministério cristão. Ele não se lembrou de Jesus Cristo chorando sobre Jerusalém e dizendo que queria abraçá-la. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis abraçar-te. Quis abraçar-te como a galinha abraça os seus pintinhos. Ele não viu que o abraço à cidade é um ministério do Cristo. Ele não percebeu isso. E eu acho que é realmente um desafio perceber isso, porque a gente sempre se vê diminuto, né? A gente sempre se vê muito pequeno em direção à cidade. Mas quando a gente se vê como representante do Cristo, que quis abraçar uma cidade, a gente, pronto, tem desenhado a nossa missão. Nossa missão é abraçar a cidade. Então, a missão urbana não é opcional, é essencial. Abraçar a cidade é o sonho do Cristo. Quantas vezes eu quis. E aí, para começar a abraçar a cidade, eu proponho que a gente trabalhe a lógica da cidade e do indivíduo. É importante lembrar que indivíduo não é um conceito cristão, e não é um conceito bíblico. A Bíblia não reconhece a figura do indivíduo. O indivíduo é um elemento fruto da modernidade, pós-iluminismo, etc., que é uma figura que tudo começa e termina em si mesmo. É egocêntrica e exclusivista. A fé cristã, a fé judaico-cristã não tem esse conceito. A Bíblia não conhece o conceito do indivíduo. Não é um conceito que nos é familiar. Nosso conceito é de pessoalidade. Porque a pessoalidade, a pessoa nasce em comunidade, vive em comunidade, se encontra na comunidade e se realiza na comunidade. Então, isso é pessoalidade. Nasce na comunidade, cresce na comunidade, convive com a comunidade, se realiza na comunidade e deve, portanto, estar sempre com a comunidade na sua perspectiva interacional, etc. Então, a minha proposta é que o ser humano tem três necessidades, que eu chamo de fomes. A fome fisiológica, que é óbvia, ululante, né? Mas que precisa ser cuidada, que é a necessidade de sobrevivência e de sobrevivência com qualidade.
A fome social, né? As pessoas precisam ser aceitas, precisam se sentir em família, se sentir acolhidas, se sentir importantes, ter a sua opinião valorizada, a sua participação requerida, e a fome existencial, que é de realização como pessoa. Sua realização seja familiar, seja profissional, seja na sua arte. Então, a cidade tem de ser esse espaço. A cidade tem de ser esse espaço de mitigação dessa fome, seja fisiológica, seja social, seja existencial. E não há a menor dúvida de que a igreja que tem de transformar isso num projeto humanizador. Porque tudo, no sistema que nós estamos vivendo, tudo pode virar negócio, tudo pode virar mero lucro, tudo pode virar mercadoria, tudo pode virar coisa. E o papel da igreja é impedir a reificação. O papel da igreja é humanizar. Essa perspectiva, ela é importantíssima, porque a igreja detém o conceito de humanidade. Humanidade é um conceito eminentemente cristão. Eu queria que a gente se lembrasse que até que a fé cristã fosse propagada, não havia na sociedade humana consciência de humanidade. Havia a consciência de clãs, de impérios, de povos, mas não de humanidade. Humanidade é um conceito caríssimo, caríssimo. Conceito da unidade humana. Esse conceito da unidade humana é um conceito que a igreja detém. E a igreja detém por revelação. A Trindade, a comunidade divina, criou a sua imagem e semelhança. Logo, criou outra comunidade. Na minha percepção, é um equívoco atribuir a imagem e semelhança de Deus ao indivíduo. Primeiro que o indivíduo é uma categoria que nós não reconhecemos. Segundo, porque a ideia de Deus que as Escrituras revelam é uma comunidade. Me lembro que certa feita eu estava com um amigo conversando com um filósofo bastante reconhecido no país, e esse filósofo, então, disse para nós que nós cristãos tínhamos criado um problema que acabou com a fé judaica, porque a gente se aliou à fé judaica e a gente, então, era conhecido como a tradição judaico-cristã, e que nós cristãos tínhamos destruído isso. E aí é óbvio, a gente perguntou para ele por que a gente tinha destruído e como a gente tinha destruído, e ele disse que nós havíamos destruído isso ao dizer que Deus é amor. João, né? Primeira carta de João 4, que Deus é amor. E a gente levou o maior susto e ele explicou. Porque dizer que Deus é amor é caracterizar, é definir ontologicamente Deus. E isso não é possível ser feito, ou não é passível de ser feito por uma criatura. Então, uma criatura não pode dizer o que Deus é.
Então nossa ponderação, depois eu e esse amigo saímos, e eu saí para ponderar, e ficamos de trazer de levar a nossa ponderação a ele. Eu nunca mais o encontrei, não sei se o meu amigo o encontrou e levou essa ponderação, mas nós saímos com o desafio de ponderar sobre o que ele havia dito. E aí eu levei ao meu amigo a seguinte ponderação. Primeiro, nós não estamos falando de Deus do mesmo jeito, em primeiro lugar, porque para ele Deus é uma entidade, para nós Deus é uma comunidade. Então, quando nós dizemos Deus, nós estamos falando de uma comunidade, não estamos falando de uma entidade. Segundo, ele entende que a fala joanina é uma definição ontológica do infinito a partir do finito. Mas nós não trabalhamos o texto joanino desse jeito, assim como não trabalhamos nenhum dos textos. Nós trabalhamos o texto joanino como uma revelação. Então, não é João que está fazendo um trabalho definitório do eterno. Não, ele recebeu uma revelação. Segundo lugar. Em terceiro lugar, a fala joanina não é uma definição ontológica, porque no Novo Testamento, amor é unidade. Amor é o vínculo que une perfeitamente. Amor é unidade. E, portanto, o João não está dizendo que Deus é do ponto de vista ontológico, mas está dizendo que Deus é do ponto de vista sociológico. Ou seja, como Deus convive, como três pessoas constituem um só Deus, porque a comunidade divina é unidade, está em unidade, vive em unidade. Então, a ideia básica é que a comunidade, a Trindade, cada membro da Trindade é em si, mas está em unidade. Pai está no Filho, que está no Espírito, que está no Filho, que está no Pai, que está no Espírito, que está no Filho, que está no Pai. Então, está em unidade. Então, unidade é o modus vivendi da Trindade. E é a partir desse modus vivendi da Trindade que a Trindade se revela a nós. E se revela através de uma das pessoas da Trindade que se vestiu de gente, como nos ensinou Isaías, que é Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que veio em carne para a nossa libertação. Então, eu propus, então, que levássemos essa ponderação. O João não está trabalhando ontologicamente, o João está trabalhando sociologicamente. O João está nos falando sobre o modus vivendi da Trindade. A Trindade vive em amor. A gente tem essa dificuldade, inclusive, porque a gente tem a tendência de concordar com Tillich que Deus não existe, Deus é. Mas, de fato, a Trindade é. Deus existe, porque Deus é uma relação histórica. Deus é a relação, a relação, é o resultado da relação entre a criatura e o Criador. O Criador poderia ter criado e não se relacionado com a criatura. É o que os deístas dizem, por exemplo. Mas quando o Criador decide se relacionar com a criatura, ele tem que decidir como é que essa relação será. E essa relação será necessariamente histórica.
E, portanto, essa é uma relação de adoração. Por isso que a Trindade é Deus, porque é adorada. Então, nessa perspectiva, a Igreja tem de entender que detém o conceito de humanidade. O conceito de humanidade é um conceito judaico-cristão, e mais cristão do que judaico, inclusive. Porque a grande manifestação da, da, da questão de humanidade está no Novo Testamento. Ide por todo mundo, a toda criatura, e a igreja, o novo céu, a nova terra, Deus será tudo em todos. Esses são conceitos eminentemente neotestamentários. E no Antigo Testamento, ele aparece naquele momento em que Deus fala com Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi o primeiro ser humano a ter um vislumbre do que hoje nós chamamos de a humanidade. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Então, ele era um fator humanizador. A igreja tem de se encarar nessa perspectiva, que ela é o elemento humanizador na cidade. Primeiro, porque detém o conceito. Ninguém além de nós tem um conceito de humanidade. É que a gente fala tanto isso que a gente naturalizou isso como se fosse um consenso. Não é verdade. Não é um consenso. Só passou a ser um consenso a partir da fé cristã. Que nós somos a humanidade, a unidade humana. Até que a fé cristã saiu espalhando isso, cada povo se achava superior ao outro, inclusive nem entendia o outro como parte de si, nem entendia a outra nação como parte de sei lá o quê, e nenhuma outra nação servia senão para ser escravizada e pronto. Para cada nação eles bastavam, e eles eram tudo e o todo. É a fé cristã que leva para a criação a ideia de que Deus, a comunidade divina, criou a sua imagem e semelhança, outra comunidade, a comunidade humana. Então, nós encontramos essa comunidade humana na cidade. A cidade despersonaliza o ser humano. Tenta reificar tudo, transformar tudo em coisa, em objeto, em fonte de renda ou de lucro. Nós temos de trabalhar para a humanização. Os desdobramentos do que acontece na cidade é cansaço, solidão, competição, é isso que reina na cidade. É importante, inclusive, que a gente se lembre que competitividade na fé cristã é um defeito, não é uma virtude. A virtude é cooperação. Competição é um defeito, é um desvio. A virtude é cooperação, porque a igreja é um corpo. Então, a igreja também tem que ser esse lugar de descanso, esse lugar de recuperação da identidade, porque a identidade só pode ser recuperada em comunidade, e, claro, a necessidade de comunidade. Eu me lembro, uma vez eu fui pregar numa igreja na Zona Leste de São Paulo, e eu cheguei lá e fui falar com o pastor, um grande amigo, e aí, quando eu cheguei, ele tinha uma espécie de lanchonete na comunidade, aberta lá. As pessoas iam, aliás, ele era uma pleiade de serviços prestados à comunidade, era um negócio impressionante. E aí eu cheguei lá e encontrei uns policiais. Encontrei uma viatura policial, encontrei policiais lá sentados na lanchonete e tal. Aí entrei lá no gabinete dele, conversando e tal, e conversamos sobre coisas que estávamos fazendo juntos, sobre a questão urbana, sobre nossos pensamentos a respeito e tal.
E aí, em certa altura, eu disse para ele: escuta, eu vi uns policiais aí nas suas lanchonetes lá, qual é o problema? Ele falou: não tem problema nenhum, não. Eu falei: como não? Ele falou: eles descobriram que aqui é um lugar de paz. Aqui é um lugar de paz. Então, quando eles estão cansados, eles não aguentam mais, eles vêm para cá. E eles vêm para cá sabendo que virão para cá pessoas que, inclusive, eles estarão procurando. Mas eles fizeram um acordo tácito comigo, que aqui é área de descanso. Aqui eles vêm para descansar. Aqui eles vêm para ser gente, só ser gente. E que aqui eles não veem nada e não percebem nada, depois eles vão acertar isso lá fora. Aqui dentro, todo mundo vem para descansar. Tem um lugar de paz nessa região da cidade. Essa é a ideia de abraçar a cidade. E a igreja que oferece descanso, que oferece identidade, que afinal de contas você só é gente em meio de gente. Se não, é aquela história do menino lobo. Quando é que o menino lobo virou gente? Quando um montão de gente o encontrou. E ele encontrou um montão de gente. Até então ele era um lobo diferente. Então, a cidade e a igreja. A grande lição para mim da ideia da cidade e da igreja é a multiplicação dos pães. Primeiro que o Senhor foi compassivo. Ele tinha uma agenda e ele abriu mão da agenda dele. A igreja não pode ter uma agenda voltada para si. Ela tem que ter uma agenda voltada para a cidade. Como Jesus, que viu os camaradas lá cansados, com fome e angustiados. Ele tinha ido para Betsaida para descansar, ele abriu mão da agenda dele e assumiu a cidade. E aí a compaixão dele é uma compaixão ativa, porque ele não só abriu as portas para a cidade, abriu o coração para a cidade, né? Uma vez que ele estava ao ar livre, ele não só abriu o coração para a cidade, mas ele se ocupou da cidade. E quando os discípulos, querendo encerrar o conversa de Jesus com a cidade, curando todo mundo, e falando com todo mundo, e abençoando todo mundo, aí os discípulos bolaram um discurso palatável para Jesus e foram lá dizer: esse povo está com fome, despede-os para buscarem comida. E Jesus disse: não, 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 não. Vocês mesmos dão de comer para eles. Então ele teve uma compaixão ativa, ele passou o tempo ensinando, falando sobre o reino de Deus, que é nosso grande ministério. Nosso grande ministério, falar sobre o reino de Deus, sobre a possibilidade de um outro jeito de ser gente, de um outro jeito de viver como gente. E do poder capaz de transformar isso em realidade, demonstrado na forma como a gente vive. E curou todo mundo e ajudou-os a se organizar. Que interessantíssimo isso. Porque quando o menino cedeu os 5 pães e 2 peixes, numa atitude corajosíssima, né? Porque ia ficar sem comer, não sabia o que ia acontecer com os 5 pães e 2 peixes, mas cedeu. Jesus disse para os seus discípulos: separe o pessoal em grupos de 50. Separar o pessoal em grupos de 50 é uma revolução. É uma revolução. Por quê? Porque no meio de 10, 12 mil pessoas, cada um de nós é uma ilha. Uma ilha no meio de 12 mil pessoas não dá para interagir com quase nada, quase ninguém. Segundo, no meio de 12 mil pessoas, o pão não chega para todo mundo, o pão chega para os primeiros. Os demais ficam observando de longe. Então é preciso achar corredor para o pão. Então Jesus diz: divide esse povo em grupos de 50, vamos criar corredor para o pão. E agora tem corredor para o pão. Mas nós não só vamos criar corredor para o pão, nós vamos criar comunidades. Porque entre 12 mil pessoas não dá para conversar, mas entre 50 dá, né?
Entre 50 pessoas dá para saber o nome de muita gente, dá para contar seu testemunho, dá para ouvir o testemunho do outro, dá para bater papo. A igreja é o que humaniza, a igreja é que detém o conceito do reino de Deus. Não só detém o conceito da humanidade, do que seja a humanidade, como detém o conceito de reino de Deus. E essa nova realidade, onde a vontade de Deus, que é a única que deve ser feita no universo, é feita de fato. E aí a gente se dá conta que a vontade de Deus constrói comunidades. Porque Deus é uma comunidade. Então, o Senhor Jesus estava lá, compassivo, ensinou sobre o reino, que é maravilhoso. Vide o Sermão do Monte, como o reino é para os pobres, como o reino é dos pobres, como o reino é o caminho da justiça, etc. Curou. A igreja tem de ser esse lugar de cura, tem de ser esse lugar de cura emocional, e tem de ser também um lugar de cura espiritual, e tem de ser também o lugar de cura miraculoso, tem de ser o lugar de milagre também. A gente não pode dissociar essas coisas, porque tudo isso faz parte da vida da igreja. A vida da igreja consola, a vida da igreja salva emocionalmente, a vida da igreja vive mergulhada em milagres. Na comunidade onde eu estou, todo dia tem alguém contando de um milagre. Tem de contar. Tem de contar dos milagres. O Senhor está ali. E a igreja precisa, portanto, ser relevante e adaptável. Isso é maravilhoso, porque a compaixão é que leva à adaptabilidade. A adaptabilidade não é uma estratégia. A adaptabilidade é a prática da compaixão. A prática da compaixão. E isso a gente tem de levar sempre, senão vira tudo técnica. Aí é um absurdo. Uma vez estava falando com um homem, líder da igreja, e ele disse: nós queremos atrair os jovens, mas aqui está difícil, está cheio de danceteria para todo lado, os meninos vão para lá, se perdem, a gente não consegue deixá-los. Aí eu falei: vai para lá para as danceterias também, né? Aí ele disse: não, eu não posso levar os meninos para lá. Eu falei: não, meu filho, não precisa, não precisa. Você vai para a madrugada, quando eles começam a sair, e eles tomaram êxtase, eles estão mortos de sede, monta banquinhas lá na frente com água. E quando eles estiverem saindo, oferece a água. E enquanto eles estiverem tomando a água, fala da água da vida. Vai ao encontro deles. Se você não vai ao encontro deles, você está querendo que ele venha até onde você está? Não, você tem de ter uma compaixão ativa, que era a lógica do Senhor Jesus. E a igreja deve ser, portanto, esse espaço terapêutico, que presta serviço aos famintos, que cura os enfermos, para promover o quê? Comunidades saudáveis. Importantíssimo isso. Eu me lembro de um irmão que prestou muita atenção em tudo que a gente falava sobre a igreja que abraça a cidade, e ele resolveu abraçar uma favela, que estava bem de frente da onde ele se reunia. E aí um dia ele me levou lá. Ele me levou lá e disse assim: olha, eu vim aqui para você ver o resultado de tudo que a gente conversou. E aí eu cheguei na favela, e a favela estava em obras. A prefeitura estava fazendo saneamento básico na favela, levando água e tratamento de esgoto. A igreja organizou a comunidade e ajudou a comunidade a trabalhar os seus direitos. E tanto lutou com a comunidade que a prefeitura estava lá fazendo
todo o trabalho de saneamento básico. E eles já tinham ajudado a comunidade com mutirões, com outras ONGs que ajudaram a construir as casas, a melhorarem as casas, etc. E agora eles estavam fazendo um negócio muito interessante. Eles estavam ajudando a comunidade a criar as ruas direitinho dentro da comunidade e a batizar as ruas com os nomes das pessoas que foram significativas para a comunidade. Gente da comunidade que foi significativa para a comunidade. A Dona Maria do doce de leite, que fazia doce de leite, vendia e ajudou um montão de gente. Olha que coisa impressionante. A ideia de saudabilizar, de transformar a comunidade em um lugar saudável. Então, a igreja tem uma ação transformadora, que é parte do nosso chamado. Agora, a igreja não pode esquecer que há o que há detrás da cidade, por detrás da cidade. Há estruturas espirituais malignas operando por detrás da cidade. E a igreja precisa resistir, denunciar e interceder. A gente tem de enfrentar o diabo. A gente enfrenta o diabo com intercessão. É a autoridade da igreja se levantar contra o diabo. A igreja enfrenta o diabo invadindo as portas do inferno. O inferno tem muitas portas. A porta da miséria, a porta do descaso, a porta do abuso, a porta da ignorância, a porta do roubo, do vício. Então, a igreja tem de ter uma estrutura espiritual, não pode abrir mão disso. Ter uma estrutura espiritual, ter um grupo de intercessores. Ser chamado a interceder. É preciso lembrar que o mundo é espiritual. E trabalhar nessa perspectiva de atacar as portas do inferno. E denunciar, ajudar as pessoas a terem noções do seu direito e denunciar toda sorte de abuso e ajudar e socorrer. Isso é imperativo. Eu me lembro uma vez que eu fui com um amigo fazer um culto fúnebre. E aí fui fazer um culto fúnebre e era uma menina de 13 anos. A menina de 13 anos, era ele que ia fazer o culto fúnebre, eu ia só acompanhá-lo. Mas quando ele chegou lá, ele desabou emocionalmente, aí ele disse, Ari, eu não vou conseguir, faz você. Aí eu fui fazer. Era uma menina de 13 anos que estava morta com uma criança de 2 meses de gestação. E ela tinha saído de manhã e dito para a irmãzinha de 7 anos, eu não vou voltar para casa, porque eu cansei de viver. Uma menina de 13 anos. Eu cansei de viver. E assim ela fez. Ela foi de pancadão em pancadão, consumindo toda a porcaria que pudesse, até morrer. Aquela menina, um tempo atrás, tinha sofrido já um aborto feito por um carniceiro qualquer. E agora estava grávida de novo. Qual era o problema daquela menina? É um problema moral? Não. Não. É o resquício de 4 séculos de escravidão, onde as mulheres são parideiras, os homens são reprodutores e não existe nenhum limite.
E sabe quem é o único que pode dizer para aquelas pessoas: vocês são gente? A igreja. A igreja é a única que pode dizer: vocês são gente. Vocês são gente, à imagem e semelhança de Deus. Vocês fazem parte da humanidade, da comunidade humana. Vocês precisam aprender a viver com a Trindade e a viver como a Trindade. E nós estamos aqui para mostrar isso para vocês. E a ideia de ser sal da terra, de viver os valores do reino, de ser profeta, de denunciar os pecados estruturais e de ser intercessor. Clamar a Deus pela cidade. A cidade, a igreja, tem de abraçar a cidade. Porque nós temos um projeto de cidade. Nosso projeto de cidade é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é o paradigma do nosso projeto de cidade, onde Deus é a causa, o fundamento, o objetivo e a vida da cidade. Então, é uma cidade onde habita justiça. É sempre bom lembrar que na fé cristã, justiça tem conteúdo. Às vezes a gente fala justiça como se fosse um dado de aceitação e de compreensão natural e universal. Não é verdade. Não é verdade. Justiça é uma realidade onde todos, igualitariamente, equitativamente, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Não só as pessoas, mas toda a criação, todo o planeta. Isso é justiça, um estado de coisas onde todos desfrutam igualitariamente, equitativamente, tudo que Deus é e tudo que Deus doa. Baseado em Isaías, que diz que Deus abate os outeiros, ergue os vales e cria uma planície de igualdade. Então, essa é a ideia. E a igreja é a porta-voz desse conceito extraordinário. Uma vez eu estava num debate sobre a questão das desigualdades econômicas, sociais, etc. O debate era sobre como pôr fim às desigualdades. E aí, antes de começar, os três debatedores se encontraram. Aí um disse: eu vou falar que até uma sociedade economicamente liberal tem de lutar pelo fim das desigualdades. Aí o outro disse: eu vou falar a partir do socialismo e dizer que realmente o objetivo é o fim das desigualdades, ou seja, que haja dignidade mínima para todo mundo. A gente entende as diferenças, mas a diferença não pode ser humilhante. A dignidade mínima tem de ser preservada para todo mundo. Eu falei: bom, então eu vou falar como cristão. E na perspectiva cristã, tudo é para todo mundo, igualitariamente. Porque a fé cristã entende que todos trabalham por todos, que é a ideia da, da, da distribuição equânime. Então, eu vou falar da perspectiva cristã. Até um colega disse: não, mas na perspectiva cristã a gente fala sobre generosidade. Eu falei: não, sobre generosidade não. Generosidade é um jeito de desculpar a consciência pecaminosa, a consciência culpada. Não, a fé cristã não fala de generosidade. A fé cristã fala de partilha, de comunidade, de comunhão. Então, a Nova Jerusalém é esse paradigma, que Deus, a Trindade, a comunidade triuna, é o fundamento. Portanto, é um fundamento comunitário.
e é a causa. Portanto, é uma busca de alcançar esse nível de comunidade. E por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque, às vezes, a gente pensa que o nosso papel se cumpre quando a gente melhora as condições materiais. As condições materiais melhoradas é o grande objetivo do marxismo. Mas o grande objetivo da fé cristã é a construção de uma comunidade, de uma profunda comunhão. Portanto, a Trindade é a causa e é o fundamento, é o objetivo e a vida da comunidade. E é óbvio que nesse padrão de comunidade, as questões materiais serão resolvidas numa outra perspectiva, na perspectiva da igualdade, que é a perspectiva trinitária. Então, uma cidade, como eu disse, onde habita a justiça. Então, isso leva necessariamente a uma ação prática. A igreja deve transformar a cidade pela presença de Deus, sem buscar poder. Poder não é nosso instrumento. Poder político, poder econômico não é o nosso instrumento. Nós intercedemos, servimos e profetizamos. Porque a gente não faz nada por decreto e nem faz pelo exercício puro e simples do poder coercitivo, sob hipótese alguma. Porque a igreja, ela não só abraça a cidade, mas ela se envolve na cidade e ela se mistura com a cidade. Essa é a ideia. Meu genro é pastor numa igreja no interior de São Paulo e volta e meia eles estão ligando para a prefeitura e perguntando às várias secretarias o que é que a igreja pode fazer por eles, como a igreja pode ajudá-los no trabalho de humanização da cidade. E não poucas vezes eles ouvem respostas do lado de lá dizendo: olha, a gente está com um problema de conscientização e a gente não sabe como fazer, e a gente precisa conscientizar a periferia, as bases da cidade, como vocês podem nos ajudar? E não poucas vezes eles ouvem essa gente dizendo: puxa, vocês são os únicos que perguntam como pode ajudar a gente. Todos os outros que ligam para nós nos perguntam como a gente pode ajudá-los. Vocês são os únicos que ligam dizendo: escuta, como é que nós podemos ajudar vocês a melhorar a cidade? É essa a ideia. A igreja é uma agência de transformação da cidade. É claro que sempre há os irmãos que acham que, ao dizer tudo isso, nós estamos preterindo a pregação do Evangelho. Não, isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Essas são as boas notícias. Que é possível ser gente de modo diferente, viver como gente de modo diferente, e que a cidade é uma casa, é a casa de todo mundo. Assim como o planeta é a casa comum. Então, e é claro que no meio disso tudo, a gente vai fazendo o anúncio de Jesus, porque a gente vai exalar Jesus. E vai falar de Jesus o tempo todo. Porque falar de Jesus como uma proposta de mudança de religião não é digno de Jesus. Não é digno de Jesus. A gente fala de Jesus como a manifestação do Deus que
nos cria, que nos mantém e nos resgata, e que dá sentido à existência. Então, a igreja faz isso intercedendo, servindo e profetizando. Então, lembremos-nos, a cidade é uma entidade espiritual, a igreja deve atuar como um corpo terapêutico, profético e intercessor. E o tempo é agora, é urgente. Essa algumas coisas que, em suma, o que eu gostaria de apresentar para vocês, para discussão, para conversa, para, enfim, trabalharmos juntos. Obrigado. É um privilégio muito grande estar compartilhando isso com os irmãos e irmãs.